página 93, 93, né? Módulo 40, né? Nós temos aqui o módulo 14, Exploring the Nature, né? Explorando a natureza. Temos algumas perguntinhas aqui que eu farei no Zoom com vocês, ok? Vamos trabalhar aqui, observar essa imagem e completar, né? Escrever o nome dos elementos correspondentes. A prof já vai fazer junto com vocês, ok? Acompanhem aí, por favor. Primeiro, mountain, né? Montanha. Forest, que é a floresta. Desert, que é o deserto. Embaixo, beach, que é a praia. Hill, que é a colina. Lake, que seria o lago, né? Waterfall, cascata. Vulcan, que é o vulcão. River, que seria o rio, né? Depois nós temos ocean, que seria o oceano. Island, que seria a ilha, ok? Vou passar aqui de novo bem devagarzinho para vocês conseguirem completar, beleza? Temos um diálogo aqui de Geography Quiz, né? Seria um diálogo, um exercício para a gente fazer em duplas, né? Eu vou escolher 2 alunos para estar fazendo esse diálogo no Zoom, para a gente poder estar praticando, né? Vocabulário, certo? Se não der tempo nessa aula, a prof vai passar esse diálogo na próxima aula no Zoom, certo? A explicação da gramática, nós temos o comparativo, né? O comparativo de superioridade, ele é usado para comparar diferenças entre 2 coisas ou 2 pessoas, ok? Então, nós temos o exemplo. Oceans are bigger than lakes, né? Os oceanos são maiores do que os lagos. Então, bigger. Observem esse adjetivo. O adjetivo big é o adjetivo grande. Neste caso, então, vai ficar são maiores, né, do que lagos, né? Porque não existe mais grande. Então, a gente vai ver essa estrutura do adjetivo. Por que que ele ficou desse jeito aqui, tá bom? Já vou explicar para vocês. Lakes are smaller than oceans, né? Lagos são menores do que oceanos. Então, smaller, né? Por que que eu tive o acréscimo do ER? Por que que tem esse than aqui na frente? Gente, o than, toda vez que eu tiver um comparativo de superioridade, de inferioridade, eu sempre vou ter o than acompanhado do adjetivo. Por quê? Porque ele serve para acompanhar, ele faz parte da estrutura do comparativo. Então, eu vou ter um adjetivo mais, né? Aí eu vou ver as regrinhas do ER, né? Mais a estrutura do than. Ele sempre vai aparecer toda vez que eu tiver um comparativo. De superioridade, ele sempre vai vir acompanhado do than, ok? Então, eu tenho as regrinhas. A primeira regrinha. Uma sílaba, né? Um adjetivo que tiver somente uma sílaba, como é o caso do cheap, né? Que é barato. Cold, que é frio, né? São adjetivos de uma sílaba. Então, eu só acrescento ER, tá? No final. Toda vez que eu quiser comparar. Adjetivos de uma sílaba terminados em E, eu só acrescento o R, ok? Por exemplo, nice, né? Que é bem, bom. Acrescento o R. Strange, que é estranho. Stranger, né? Acrescentei o R no final. Por quê? Porque o adjetivo já tem o E no final. Toda vez que eu tiver um adjetivo de uma sílaba terminado em consoante, vogal, consoante, que é o CVC, né? Hot. Consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra e acrescento ER. Então, vai ficar hotter, ok? Quando eu tiver, por exemplo, o adjetivo big, né? CVC. Dobra-se a última letra e acrescento ER. Vai ficar bigger, né? Maior. Toda vez que eu tiver adjetivos com 2 sílabas terminados em Y, eu vou retirar o Y e vou acrescentar IER, como é o caso, por exemplo, do
Funny, né, que é divertido, funnier. Dirty, que é sujo, vai ficar dirtier, ok? Eu retirei o Y e acrescentei IER. Toda vez que o Y estiver precedido de uma consoante, ok? Antes, ó, eu tenho N. Em dirty, eu tenho uma consoante, eu tenho T. Então, eu retirei o Y e acrescentei IER. Duas ou mais sílabas, o adjetivo é considerado longo. Então, antes do adjetivo, eu vou colocar more. Por exemplo, beautiful, more beautiful. Interesting, more interesting, ok? Exceções, nós temos os comparativos que são irregulares, tá? Por exemplo, good é bom, não existe mais bom. Existe better, que é melhor. Bad, que seria pior. Não existe o mais ruim, né? No caso, existe o pior. Então, better é melhor. E o worse, pior, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma frase que eu quero dizer que aquela comida é melhor do que a outra. Um exemplo, eu vou colocar o exemplo aqui embaixo para vocês. Eu quero dizer assim. That Japanese food, um exemplo. That Japanese food is better than other. Eu quero dizer que aquela comida japonesa é melhor do que a outra. Então, eu usei o better. Olhem a estrutura, gente. Better than, ok? Ou seja, aquela comida japonesa é melhor do que a outra. Se eu quisesse usar, por exemplo, worse, eu só ia trocar o adjetivo aqui. Então, ia ficar that Japanese food is worse than other. Aquela comida japonesa é pior do que a outra, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado. Toda vez que tiver esses adjetivos good e bad, eles são considerados irregulares, tá?